Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sejam bem-vindos, sou o professor Jefferson Fial, professor de Matemática, Estatística e Raciocínio Lógico. E na aula de hoje, galera, vamos falar sobre função modular, galera. Professor, o que é isso? Vai saber daqui a pouquinho. Vamos falar sobre módulos, vamos resolver algumas equações modulares e algumas inequações modulares, porque é um assunto que determinadas bancas cobram quando o assunto é função, ok? A função modular, em tese, a resolução das equações não difere muito da resolução de uma equação normal, uma equação do primeiro grau ou do segundo grau, ok? Existem alguns parâmetros que têm que ser observados e aí a gente vai dar umas dicasinhas de como fazer e com tranquilidade você vai aprender a resolver. Tranquilo? Vem comigo, galera, vamos dar o pontapé inicial aí, a função modular. Bom, então na aula de hoje, galera, o que nós vamos ver? Nós vamos dar aí o conceito do que é uma função modular, o que é um módulo, né? Falar das suas principais propriedades, porque é importante que você entenda as propriedades na resolução das equações. Vamos falar sobre inequação modular e resolver aí uma bateria de exercícios referente a esse assunto. Tranquilo? Beleza? Vamos começar então falando de módulo. Módulo ou valor absoluto de um número. Como assim, professor? Valor absoluto. Isso mesmo, galera. Tem alguns autores que trabalham com a palavra módulo, outros autores que trabalham com a palavra valor absoluto. Primeiramente, eu quero dizer para você que é a mesma coisa. Dizer módulo ou valor absoluto de um número, nós estamos fazendo referência à mesma coisa. Porque quando a gente diz valor absoluto, a gente não leva em consideração o sinal desse número, se ele é positivo ou negativo. A gente não faz essa diferenciação. A gente leva em consideração só o número pelo número, ok? Então, veja bem, o módulo ou valor absoluto de um número real, que se indica por... Veja bem, ó, olha a indicação aqui, galera. Vocês estão vendo essas duas barrinhas que foram colocadas envolvendo a letra X? Esta é a forma de nós indicarmos o módulo de um determinado valor. X está representando um número qualquer e quando ele está expresso por essas duas barrinhas no entorno dele, a gente lê módulo de X. Então, o módulo é definido da seguinte maneira. Veja bem. Eu posso ter esse x, dois valores. Eu posso ter um valor positivo para x, como eu posso ter também um valor negativo para x. E o valor interno, ele admite dois tipos, ou o tipo positivo ou o tipo negativo, beleza? Bom, acaso esse valor que está aqui dentro seja um valor positivo, observe, está aqui, ó, mais x, seja um valor positivo. Então, isso vai acontecer que o módulo desse valor vai ser igual ao próprio módulo, ao próprio valor de x, acaso esse valor que esteja aqui dentro seja positivo. Vou repetir. Se acaso esse valor for positivo, a resposta é ele mesmo. Olha aqui, ó. Módulo de x é x, se acaso esse valor for positivo, ou seja, maior ou igual a zero. Acaso o valor que está aqui dentro do módulo seja um valor negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 10 e por aí vai, a resposta vai ser menos ele mesmo, ok? Então, se for negativo, vai ser menos ele mesmo, porque menos com menos vai dar mais. Professor, como assim? Galera, todas as respostas referentes a módulo de um valor são sempre positivas. Então, um número em módulo, eu tenho sempre a resposta positiva, independente dele ser positivo ou negativo. Entendem isso, galera? Então, valor em módulo, resposta positiva. Se o número que está lá dentro é positivo, a resposta é ele mesmo. Se o número que está dentro do módulo é negativo, a resposta é menos ele mesmo. Tranquilo? Bom, então, dessa forma, o que nós vamos ter? Veja bem, se x é positivo ou zero, é igual ao próprio x.
exemplo, módulo de 2, 2. Módulo de 1 sobre 2, 1 sobre 2. Observe que todos esses valores são positivos. Então, o que a definição está dando? É que, sendo o valor positivo, a resposta é ele mesmo. 15, 15. Beleza? Professor, e se for negativo? Se for negativo, se x é negativo, a resposta é menos ele. Como assim, professor? Olha só esse exemplo. Módulo de menos 2 vai ser menos 2. Observe que é menos ele mesmo. Então, menos ele, que é menos 2, e menos com menos é mais. Em tese, nós queremos simplesmente transformar essa resposta em uma resposta positiva. Como aqui é negativo, se eu multiplicar por outro negativo, eu transformo em positivo. Olha aqui, ó, módulo de menos 20. Então, vai ser menos 20. Por quê? Porque menos com menos são mais. Então, a resposta fica positiva. Beleza? Então, tá aí, ó. Este é o conceito de módulo ou valor absoluto de um número. Vamos ver aqui outros exemplos. Se x é positivo ou nulo, o seu módulo é ele mesmo. Então, eu tenho módulo de 5 igual a 5, módulo de 0 igual a 0, módulo de raiz de 4 igual à própria raiz de 4, módulo de 21 igual a 21, ok? Beleza? Então, fechamos que módulo de um número positivo é sempre este próprio número. Tranquilo, galera? Beleza? Bom, módulo de um número real é sempre positivo ou nulo, claro, pode ser 0. O módulo de um número real nunca é negativo. Professor, como assim nunca é negativo? Se apareceu menos, professor, está errado. Está errado, não existe resposta negativa quando se tratar de módulo, galera. Beleza? Bom, outra observação aqui. Representando geometricamente o módulo de um número real, x, ele é igual à distância do ponto que representa, na reta real, o número x ao ponto 0 de origem. Como assim, professor? Não entendi. Vou explicar melhor. O conceito de módulo é para expressar a distância entre o número e a origem da reta real. Então, eu tenho aqui uma reta, olha só. Vou desenhar aqui uma reta. Aqui está a origem, que é o ponto 0. Nós dizemos que módulo é a distância que o número se encontra da origem. Então, eu tenho aqui menos 1 e 1. Eu tenho aqui menos 2 e tenho aqui o 2. Observe que 2 é a distância desse ponto à origem. Isso que é módulo. E distância é um valor positivo, não tem distância negativa. Não existe menos 5 metros. Ou a distância existe ou ela é nula. Não existe menos 5. Não tem como nós mensurarmos uma distância negativa. A distância é um valor sempre positivo. Ok? Então, nesse caso aqui, o conceito de módulo ele está atrelado à distância que o ponto se encontra em relação à origem. Quando eu digo que é 2 a distância, é porque esse ponto está a 2 unidades de medida do 0. Então, é 2 unidades aqui e é 2 unidades aqui. Não importa se ele é positivo ou negativo. Se eu colocar aqui um menos 3 e colocar aqui um 1 menos 3, a distância daqui a aqui vai ser a mesma. Ok? 3 unidades de medidas. Beleza? Então, isso que é módulo. A distância que um ponto se encontra em relação à origem. E todo ponto, sempre na reta real, vai ter 2 valores. Um do lado esquerdo, outro do lado direito do ponto de origem, que é o negativo e o positivo. Beleza? Então, nós vamos ter o seguinte. Olha só a situação que nós vamos analisar agora. Como eu posso ter um módulo? Eu posso ter valores em módulo que são... O valor do módulo pode ser menor que o valor que está associado a ele, ou o valor do módulo pode ser maior que o valor que está associado a ele. Se eu tenho que o módulo de um determinado valor
é menor que um valor associado a ele, e esse valor aqui, lembrando, ele é sempre positivo, tá? A maior que zero. Significa que a distância entre esse módulo e esse ponto aqui vai ser expressa da seguinte forma. Olha só, ó, é menor que A. Então, esse ponto, o valor que está aqui dentro, vai ser um valor localizado entre menos esse valor e mais esse valor. Olha só, repetindo. Se eu tiver módulo de algum valor e aparecer o sinal de menor que alguma coisa aqui, isso aqui é um valor, esse A é um valor numérico, então esse módulo é menor que um valor. Como que eu represento isso? Eu vou dizer que esse módulo está compreendido entre o negativo e o positivo desse valor, ok? Se for o sinal de menor. E aí, professor, se for o sinal de maior? Bom, então a representação no esquema é assim. E se for um sinal de maior? Olha aqui, ó, aqui era menor, agora o sinal é de maior. Se eu tiver um módulo de alguma coisa maior que um valor, significa que o valor que está aqui, ele está compreendido entre, ele vai ser maior que o valor positivo ou ele vai ser menor que o valor negativo. Na reta fica assim, ou ele vai ser maior que o valor positivo ou ele vai ser menor que o valor negativo. Voltando, esse x é um determinado valor ou uma expressão que está em módulo. Pode ser uma sentença matemática, ok? Pode ser aqui x mais 3, 2x mais 4, coisas desse tipo. Então, quando eu tiver aqui um valor, tá? Ou uma expressão, pode aparecer dois tipos de sinais, ou menor ou maior. Se aparecer o sinal de menor, eu vou escrever o cara que está aqui dentro do módulo dessa forma, entre o negativo e o positivo do valor que foi dado. Se acaso aparecer o sinal de maior, eu vou escrever o valor que está aqui da seguinte forma. Eu vou dizer que ele é maior que o valor positivo ou vou dizer que ele é menor que o valor negativo. Professor, não ficou muito claro. Beleza. Mais na frente nós vamos voltar agora de forma prática a mostrar isso daqui. Se não compreendeu bem, fica tranquilo. Mais na frente nós vamos voltar nesse assunto. Bom, vamos falar das propriedades modulares. Para nós resolvermos uma sentença que envolve módulo, uma equação modular, eu tenho que conhecer as propriedades. Então vamos verificar agora as principais propriedades que envolvem o módulo aí. Eu vou considerar o seguinte. Primeiro, x e y são dois números quaisquer, números reais, quaisquer, ok? Então, como primeira propriedade, eu tenho o seguinte. Propriedade 1. Módulo de x é igual a módulo de menos x. Como assim, professor? Veja bem, como a resposta de todo número em módulo é sempre valor positivo e é um valor único, então tanto faz aqui ser positivo ou negativo, a resposta vai ser a mesma. Por exemplo, se eu tenho módulo de 2, isso aqui é igual a 2. Módulo de menos 2, isso é igual a 2 também. Então, não importa se aqui é positivo ou negativo, a resposta vai ser a mesma quando se tratar de módulo. Entendem isso? Beleza. Por isso que eu posso dizer que módulo de x é igual a módulo de menos x. Tranquilo? Segunda propriedade. Eu tenho módulo de um produto. Se eu tenho módulo de um produto, eu posso separar esse produto da seguinte forma. Módulo de x vezes y é a mesma coisa que módulo de x vezes módulo de y. Entendem isso? Então, eu posso resolver de uma única vez módulo de x vezes y, ou eu posso separar como sendo módulo de x vezes módulo de y. Aí você pergunta, professor, mas como que eu vou saber se eu tenho que separar? Galera, cada caso é um caso. Na medida que a gente for resolvendo alguns exercícios, a gente vai deparar com essa necessidade. A princípio, é importante que você entenda que, tendo algo escrito dessa forma, você pode separar ele dessa outra forma. Tranquilo? Módulo de x vezes módulo de y. Beleza?
Da mesma forma... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai se preparar para o concurso do Detran Pará 2018. Meus amigos, minhas amigas, este concurso já foi autorizado, este concurso já tem a banca examinadora contratada. Mais cedo e mais tarde o edital vai ser publicado. Gente, lá no Pará eu conheço, lá no Pará todos os concursos são muito concorridos, são muito disputados. Então, aqueles alunos que estudam com antecedência, com planejamento e com foco, são os alunos aí que terão aí as maiores chances de ser aprovado. E nós, claro, aqui da Lá Concurso, estamos fazendo um curso pré-edital super diferenciado. Essa já é a nossa segunda turma do concurso do Detran Pará 2018. Super atualizado, legislação de trânsito, o Estatuto do Servidor do Pará, detalhado, ponto a ponto do edital. Gente, 6 meses de acesso. Durante esse período vai ter direito a todas as atualizações. Se o edital for publicado nesse período, se Deus quiser, vai ser publicado. Nós iremos ajustar o seu curso, tá? Sem nenhum acréscimo financeiro, ou seja, free, de graça, custo zero para a galera. Ok? Então, peço que vocês aí acessem nosso site, laconcurso.com.br. Essa turma 2, ela está em promoção, ela é 10 parcelas de R$ 25 apenas, 6 meses de acesso, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.